Olá, meu nome é Igor de Souza, sou aluno de Letras da Uninter. Meu RU de aluno é 2815389 e eu venho aqui para falar para vocês que eu vou estar apresentando agora a quarta aula dessa jornada que eu e minha colega Valéria estamos fazendo de 4 aulas falando sobre o tema variação, variedade e preconceito linguístico, tá bom? Então, acompanha comigo o slide. Bom, vamos ao nosso último vídeo. Nesse último vídeo, eu pretendo passar um pouco do que a gente aprendeu de variação linguística para um momento em sala de aula. E como vamos fazer isso? Nós vamos estudar um pouco sobre marcas da oralidade, da variação linguística, por meio do gênero da canção, através de uma canção. Então, eu escolhi uma canção e vamos estar lendo ela. E nessa canção a gente vai procurar marcas de variação linguística e tentar identificar de onde vêm essas características, de que grupo social ou cultural ou região é que essa frase se identifica. E também vamos estudar um pouco sobre, aprender um pouco sobre a estrutura do gênero da canção, a estrutura textual do gênero canção, ok? Então, acompanhe comigo a canção. Eu vou colocar a canção aqui no slide para ficar muito mais fácil. Espero que vocês acompanhem e façam a leitura comigo, ok? A canção se chama Assum Preto, de Luiz Gonzaga. Por favor, acompanhe a leitura. Tudo em volta é só beleza, o sol de abril e a mata em flor. Mas o assum preto, cego do zoio, não vendo a luz, ai de cantar de dor. O assum preto, cego do zóio, não vendo a luz, ai de cantar de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furaram o zóio do assum preto, pra ele assim aí cantar melhor. Furaram o zóio do assum preto, pra ele assim aí cantar melhor. Assum preto, verve solto, mas não pode avoar, 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. Assum preto, o meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz. Ai dos dois olhos meus também. Roubaram o meu amor, que era a luz. Ai dos dois olhos meus também. Bom, a gente pôde acompanhar aí essa canção, uma linda canção de Luiz Gonzaga. E para começar a nossa análise, eu gostaria que tanto vocês fizessem uma análise do texto, como no caso, se você for um docente, um professor, e queira fazer algo semelhante, eu sugiro começar pela identificação das características do texto. Porque assim a gente vai poder se situar melhor tanto no gênero textual como na estrutura do texto. Por que esse texto possui aquela linguagem e isso vai ser mais fácil de entender. Primeiro, o mais importante é qual é o gênero do texto. Esse texto ele é uma canção e as canções elas se situam no gênero da poesia, porque ele possui uma estrutura semelhante, que possui versos, estrofes, ritmo, rima. Então, as canções se estruturam dentro do gênero textual da poesia. Agora falando sobre a estrutura dele, já citei antes, é uma estrutura de poema. Ele possui estrofe, ele possui rima, ele possui toda uma estrutura voltada à poesia. E isso é importante tanto para depois quando formos fazer uma análise textual, a gente vai poder a gente pode reparar que a linguagem possui várias frases que estão fora da norma padrão da gramática. E isso só pode ser possível em um texto se esse texto ele for um poema, por exemplo. Porque geralmente a maioria dos textos, em alguns textos, eles possuem formas e estruturas diferentes para determinada ação. Uma carta, ela possui uma estrutura completamente diferente de um texto do gênero poesia. E também completamente diferente de uma carta mais formal. Ou de um livro de receitas, por exemplo. São textos que possuem estrutura completamente diferente.
E analisando a escrita desse texto, a gente pode perceber que há muitas palavras fora da norma padrão, e isso só pode ser feito em um texto através da poesia ou de literatura, de outros textos literários. Não necessariamente a poesia em si pode usar esses textos. Mas isso acontece porque existe o que a gente chama de uma licença poética. E a licença poética, ela permite que você possa fazer essas extravagâncias diferentes no uso da língua, da linguagem. Ou até mesmo usar palavras que estão gramaticalmente incorretas, tá bom? Isso é permitido através da licença poética. E é por isso que é tão importante a gente identificar as características dos textos, porque assim fica fácil entender do porquê aquele texto foi escrito dessa forma. E não aparece como algo incorreto, entendeu? Então é bom deixar isso bem claro em sala de aula, que a estrutura do texto é poema, é uma estrutura de um poema, é do gênero poesia, e que isso permite ao autor, ao cantor, no caso, que ele possa usar palavras fora da gramática normativa, pois é uma questão de licença poética. Bom, depois de analisarmos o texto, conhecemos a sua estrutura, por que daquela escrita daquela forma, a gente vai poder agora analisar o que está escrito. Por exemplo, o que é relatado inicialmente na música. Uma pergunta que seria muito interessante em sala de aula, de se fazer em sala de aula, porque é um momento de participação onde cada um vai poder falar sobre o que entendeu. Então, inicialmente, eu acho que é muito interessante também passar por essa análise do texto. Bom, na minha interpretação, que se passa no começo da música, da canção, é, é um relato sobre a perda da visão do Assum Preto e que ele vive de forma livre, mas infelizmente ele não pode desfrutar da visão de tudo aquilo. Então ele canta sofrido por isso. Em relação ao que é relatado no começo e no final da canção, é traçado um paralelo entre o Assum Preto que perdeu a sua visão e mesmo vivendo livre não vai conseguir aproveitar porque não enxerga tudo, não consegue enxergar aquelas maravilhas. Da mesma forma, traçado um paralelo no final da canção, onde o homem fala que o canto dele é tão triste quanto o do Assum Preto, pois ele também tem tudo aquilo para desfrutar, mas não tem com quem ele desfrutar. No caso, ele fica triste. A de grande diferença e o paralelo é que o Assum perdeu a sua visão e o homem ele perdeu a sua amada. A ideia central dessa música, acredito que é tanto expor uma linguagem da pessoa do interior, como também relatar uma perda. A boa música fala de perdas e traça um paralelo entre a perda da visão, de poder enxergar todas aquelas maravilhas, a luz do mundo, né, o que deixaria feliz, e perder a sua amada, tá bom? Se fosse para escolher um outro título para a música, qual você daria? Bom, essa pergunta eu acho muito boa de se fazer em sala de aula, porque é aquele momento em que acredito que vai haver participações mistas, vai haver aquele momento de silêncio, de dúvida, porque é realmente uma coisa difícil mudar o nome de uma obra, mas acredito que terá boas participações dos alunos. Então, eu acho que é uma excelente pergunta para se fazer no momento de sala de aula, tá bom? Se eu fosse mudar, sinceramente, eu acho que eu seria um dos alunos que ficaria calado, porque eu também não faço uma ideia do que mudaria. Acho um excelente texto, bem chamativo. Não é à toa que o Luiz Gonzaga, um dos grandes nomes da nossa música, decidiu usar esse nome, esse título. Bom, agora vamos para um estudo de vocabulário. É interessante dar uma passada porque em uma das estrofes diz o seguinte: Assum preto vive sorto, mas não pode voar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. É interessante usar a palavra, observar que existe a palavra sina, está aí marcada em roxo, e ela tem o significado, o mesmo sinônimo de fado ou destino, tá bom?
Então é uma palavra que hoje já caiu em uma espécie de desuso, mas que naquela canção, no momento daquela canção, quando foi escrito, não lembro bem a data dessa canção, ainda era muito comum se usar e era uma linguagem muito comum também no interior, o termo sina. Então, vem caindo em desuso, então é bom ressaltar que ela tem o mesmo sinônimo, o mesmo significado de destino ou fardo, ou seja, mil vezes ser destinado a viver em uma gaiola do que não enxergar o céu. É basicamente isso o que a estrofe fala. Bom, agora vamos fazer outro momento também que eu acho bem interessante se fazer, que é a linguagem quanto ao sentido. Pode ficar um pouco, por ser um texto canção que tem essa estrutura, como tem essa estrutura de poesia, às vezes pode acontecer do aluno dar um nó na cabeça. Então eu acho interessante fazer esse traço e passar essa ideia a limpo do que é falado, qual é o sentido do texto, por exemplo. Vamos lá, ler essa estrofe comigo. Assum preto, o meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai dos olhos meus. Vamos fazer aqui uma relação, passar aqui para fazer uma conotaçãozinha. O meu cantar é tão triste como o teu. Isso ele se refere, é feita uma comparação entre o canto da ave e o do eu lírico, que ambos cantam de tristeza por, por suas perdas. E mais embaixo, grifado aqui novamente, que era a luz, ai dos olhos meus. Outra conotação importante é que a luz, nesse contexto, ela recebe um sentido de vida, de graça e felicidade. Ou seja, para o Assum Preto, ele era feliz e vivia, e importante para ele ter a visão para poder enxergar o mundo, porque é algo necessário da adaptação do animal poder enxergar. Agora que ele não enxerga, basicamente a vida dele perdeu o sentido, perdeu a graça, a felicidade. E o homem, no final dessa canção, ele também perdeu o seu sentido de vida, a graça e a felicidade que ele tinha em viver com a amada dele, que foi roubada dele, que aparentemente morreu. E agora esse momento é para mim o momento mais esperado. Eu acho que a melhor parte da aula se dá aqui, onde a gente vai analisar a linguagem desse texto. A gente pode observar aqui nas palavras grifadas vorta, fro, oio, talvez, ignorância, maldade, pior, furaro, óleo, pra, cantar melhor, ver, sorto, viver solto, avoar, roubaram e olhos. Aqui vem outras perguntas que eu acho interessante se fazer em sala de aula. As palavras destacadas estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Geralmente, quais são as pessoas que utilizam e onde elas moram? Sabendo-se quem é o locutor do texto, qual a intencionalidade ao usar tais palavras? Você utiliza essa linguagem? Se não, qual utilizaria para substituir as que foram usadas? Aqui é um momento interessante, porque você vai trabalhar com seus alunos tanto a ideia de norma padrão, vão poder identificar de onde vem essa variedade, essa variação, vão trabalhar também a ideia do locutor, de Luiz Gonzaga, qual era a intencionalidade dele de usar essas palavras, e por fim, para mim, o momento mais interessante é que os alunos vão poder substituir a linguagem usada por Luiz Gonzaga. Ou seja, isso vai criar um momento de interação, onde os alunos vão poder tornar o que eles ouviram algo do cotidiano deles. Então, transformar toda aquela frase no que eles escutam atualmente, tá bom? Na construção de frase, de conversa, de linguagem que eles têm atualmente. E esse é um momento importante onde eles vão descobrir mais ainda sobre a ideia de variação linguística. Bom, e a conclusão é que
Luiz Gonzaga, quando criou a música, imaginou como um eu lírico, um homem da roça. Logo colocou na canção falas desse tipo de homem caipira. Então a gente pode perceber pela linguagem, acredito que todo mundo conseguiu entender, mesmo com um pouco de dificuldade, que se tratava de uma pessoa que veio tanto da roça, do interior, com uma fala, um estilo de fala mais caipira, até mesmo estereotipada, eu achei um pouco, mas acredito que esse estereótipo é o que deixa mais fácil, o que torna mais fácil uma identificação. Então, a escolha da música, da canção, também se dá muito por isso. E, por fim, minha justificativa para esse tipo de aula é a finalidade dessa aula seria para perceber a marca da oralidade por meio de uma canção, do gênero de uma canção, para que os alunos se atentem a situações comunicativas, que eles possam identificar as possibilidades de variantes linguísticas como um traço também de cultura popular. E por fim, aqui a nossa referência em todo o nosso trabalho. Esse trabalho, na verdade, foi feito baseado nesse conteúdo aí que está exposto para vocês. E eu agradeço muito por vocês terem acompanhado a gente até aqui. E espero encontrar vocês em um outro momento. Estamos finalmente agora. Essa é a quarta aula e última aula. Então eu espero que vocês tenham gostado e, se for possível, que a gente possa se encontrar em um outro momento, tá bom? Até mais.